Começa agora o SAM em Rede, um programa que debate a soberania e segurança alimentar e nutricional das nações sul-americanas. A Rede SAM Unasul é um programa da Unasul coordenado pelo Brasil por meio da atuação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, do MCTI. A Unesp faz parte deste convênio para promover a articulação em rede. No programa de hoje, nós vamos conhecer a atuação da CECIS com o diretor de Departamento de Ações Regionais e também diretor executivo do programa SAM Unasul, Osório Coelho. Osório, é um prazer recebê-lo em um programa da TV Unesp para debater a Rede SAM Unasul. Obrigado, prazer é meu estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a nossa atuação na área de ação da segurança alimentar e nutricional. Osório, primeiro para que a gente possa entender um pouco como que funciona a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social dentro do Ministério Maior de Ciência, Tecnologia e Inovação. A CECIS, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, é uma secretaria, é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi criado em julho de 2003, com o intuito de tratar das questões sociais, né, envolvendo aí tecnologias e inovações sociais, com o viés em ciência, tecnologia e inovação. A gente considera a atuação da CECIS muito importante e vanguardista, porque quando se trata de ciência e tecnologia, às vezes as pessoas elas podem achar que não tem muito a ver com a questão social, sendo que a atuação dela mostra exatamente o contrário, que você pode utilizar, você pode tirar as pessoas de uma situação de vulnerabilidade por meio da ciência, tecnologia e inovação. Então, a Secretaria, ela hoje possui dois departamentos. O Departamento de Ações Regionais, do qual eu sou diretor, e o Departamento de Popularização e Difusão da Ciência, cada um com suas ações específicas e tendo, assim, cada um suas iniciativas para tratar dessa questão social. Dentro desse Departamento de Ações Regionais, a questão da soberania e segurança alimentar, ela faz parte por meio de algumas ações que vocês têm implementado. Sim, nós temos diversas ações dentro da nossa diretoria, do departamento. Vou citar alguns. Implantação de centros vocacionais tecnológicos, nós temos as tecnologias sociais, nós temos as tecnologias assistivas, temos também a inclusão digital, cidades digitais, nós temos inclusive questões relacionadas à segurança hídrica e dentro de todas elas, obviamente, a segurança alimentar e nutricional, que a gente considera uma iniciativa até transversal, porque ela consegue conversar com todas essas ações dentro da nossa diretoria. E ela, inclusive, a ação de segurança alimentar, ela possui uma sua própria coordenação. Nós temos lá um coordenador geral de segurança alimentar e nutricional. Então, assim, a gente considera que é uma ação que está tomando uma proporção e uma importância muito grande dentro da Secretaria e do próprio Ministério. E como que tem sido esse debate junto à população, né, por meio de todas as ações que vocês fazem, também em relação à popularização da própria ciência, para promover essa inclusão social, passando, é claro, por essa questão da segurança alimentar? Primeiramente, nós temos que pensar que a atuação da nossa secretaria ela sempre tem que ter esse viés social, ou seja, nós não podemos simplesmente tratar diretamente com universidades, com academia, com cientistas, com pesquisadores e professores, sem querer devolver esse conhecimento para a sociedade. Então, o nosso desafio é esse, porque a secretaria, como ela é uma secretaria finalística, ou seja, aquela secretaria que chega na ponta, que chega na população, ela precisa, então, recolher esse conhecimento que é produzido, toda essa pesquisa que é desenvolvida dentro das instituições de ensino e transformá-las em políticas públicas, para que possa beneficiar a sociedade. Então, o nosso desafio é esse, de que forma nós podemos atuar nas duas pontas, de que forma nós podemos carregar esse conhecimento e transformá-lo numa iniciativa que possa beneficiar a população. Essa é a nossa atuação dentro da Secretaria na área de ciência, de segurança alimentar e nutricional. E como que tem sido a receptividade do próprio poder público, uma vez que vocês estão vinculados a um grande ministério brasileiro, que é um ministério que promove essa inovação, que está um pouco, podemos dizer, na vanguarda de algumas ações em prol do desenvolvimento do nosso país? Tem sido muito grande a receptividade, mesmo porque quando a gente trata de segurança alimentar, você logo vai pensar no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que carrega a bandeira da segurança alimentar. Mas, como eu falei anteriormente, a segurança alimentar sendo uma ação transversal, uma ação que pode, então, conversar com vários ministérios, vamos citar o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, obviamente, e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Dentro da nossa secretaria, a gente também tem esse desafio de, inclusive dentro do Ministério, mostrar a importância dessa iniciativa e mostrar tanto que ele pode ser importante para a população,
quando você inclui dentro das nossas ações a questão da ciência, da tecnologia e inovação, ou seja, é você resolver problemas relacionados à área da segurança alimentar e nutricional por meio da inovação. Nós não queremos trabalhar, por exemplo, na mesma caixinha lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Eles têm as suas ações, as suas iniciativas importantíssimas. Nós não queremos entrar nessa seara. Nós trabalhamos a segurança alimentar e nutricional dentro de um viés inovador, dentro de um viés tecnológico, utilizando a ciência, a tecnologia e a inovação, repito, né, para poder transformar essa ação mais próxima da população, resolvendo então essas questões junto à sociedade. Eu vou citar um exemplo importante. Hoje nós fazemos parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu sou titular do Ministério nessa ação. Esse plano, que envolve a questão de produção orgânica, de agroecologia, também está intimamente ligado com a questão da segurança alimentar e nutricional. Hoje, nós apoiamos dentro lá desse plano mais de 100 instituições que possuem núcleos de agroecologia e produção orgânica no Brasil todo, todos eles vinculados a universidades e institutos federais. Ou seja, esse é o desafio do nosso Ministério, você pegar essa iniciativa de agroecologia que está intimamente conectada à segurança alimentar e nutricional, você incluir inovação e, então, devolver isso para a população. Essa é apenas uma das iniciativas que nós fazemos lá, mas a gente considera muito importante também. Pensando nessa transversalidade que você mesmo disse em relação aos ministérios, tem como a gente citar algum outro exemplo, alguma outra ação pontual, por exemplo, com o Ministério da Educação? Tem. O próprio Ministério, nessa que eu já mencionei, da agroecologia, o Ministério da Educação é um parceiro. Nós apoiamos editais de pesquisa, especificamente na área de segurança alimentar e nutricional, que eles apoiam pesquisas na área, juntamente a professores e cientistas e pesquisadores nessa área. Ano passado, nós apoiamos, então, 25 projetos relacionados à segurança alimentar e nutricional no Brasil todo, que eles tinham alguma articulação com países da Unasul. Então, colocamos recurso e esses projetos, então, todos eles, de alguma forma, eles têm que apresentar projetos de pesquisa relacionados a esse tema, vinculados a países da Unasul e alguns deles até mesmo vinculados a algumas instituições de ensino da África. Ou seja, então esse é o nosso papel, é colocar esses projetos de pesquisa, transformá-los em políticas públicas e, de alguma forma, darmos uma cara de uma iniciativa que vai beneficiar a população. Não deixar ele simplesmente numa prateleira da universidade, por exemplo. Você comentou esse programa da rede da Ação Unasul, dentro desse programa, Ação Unasul, no qual o Ministério faz esse investimento nesses projetos, mas a gente comenta sobre isso daqui a pouco. O SAM em Rede vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o SAM em Rede e hoje nós conhecemos a ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do MCTI com o Osório Coelho. Osório, nós terminamos o último bloco comentando o programa SAM Unasul, que debate a soberania e segurança alimentar, como nós já apresentamos aqui, né, no SAM em Rede. E eu gostaria de saber como que tem sido o envolvimento da CECIS, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com esse programa. O envolvimento que ele se iniciou num projeto juntamente com a própria Unesp, né, num convênio que nós articulamos com a universidade e apoiamos a montagem e a constituição de uma rede de pesquisadores. Paralelamente a isso, nós colocamos recursos num edital, então, como eu disse anteriormente, para apoiar projetos de pesquisa na área de segurança alimentar. Então, nós temos a montagem da rede, a constituição da rede nacional brasileira e também agora a constituição de uma rede de pesquisadores que envolvem os países da Unasul. Você mesmo comentou esse investimento nessas pesquisas para pensar nessa articulação entre o conhecimento produzido dentro das universidades e o impacto junto à população. Eu queria que você desse outros exemplos para a gente, além desse da segurança alimentar, né, que tem esse investimento e essa troca entre a universidade e a sociedade mediada pelo poder público. Claro. Como eu mencionei, nós temos várias iniciativas dentro da Secretaria. Eu vou mencionar uma das mais importantes, que são os Centros Vocacionais Tecnológicos. Os Centros Vocacionais Tecnológicos são ambientes que eles articulam o ensino, a pesquisa e extensão. Mas, basicamente, o ensino que acontece dentro dos CVTs, que nós chamamos, é um tipo de ensino não formal. É um local de extensão tecnológica para aquelas pessoas que não podem entrar numa universidade,
que elas não podem ir no Instituto Federal, por exemplo, mas é um espaço de capacitação. Então, hoje nós temos mais de 370 CVTs no Brasil todo e eles articulam as cadeias produtivas locais. Por exemplo, existe um município que tem uma cadeia produtiva muito forte na área de açaí, por exemplo, ou na área de agroecologia, ou na área de confecção. Então, o CVT é instalado no local para capacitar aquela população que está ao redor dessa cadeia produtiva, desse arranjo produtivo local, e fomenta essa economia para beneficiar a população. Ou seja, ele organiza essa cadeia produtiva local em prol da população. Mas como ter acesso, por exemplo, Osório, para chegar ao Ministério e dizer eu tenho um arranjo produtivo local para receber esse tipo de investimento? São editais, convênios, como que funciona? Nós trabalhamos de 3 formas. A primeira forma, obviamente, são os editais que nós lançamos. Não são todos os anos que nós lançamos editais, aí depende de articulação dentro da própria secretaria. A outra forma são com recursos próprios nossos, nós trabalhamos com encomendas. Nós identificamos pontualmente uma localidade no Brasil, algum local de interesse que nós temos lá, entramos em contato com algum possível parceiro, normalmente a universidade, o Instituto Federal ou a própria prefeitura, e conversamos tentando estabelecer um alinhamento para poder implantar esse CVT nessa localidade. E a terceira forma são as emendas parlamentares. Os parlamentares eles têm direito às emendas, então eles colocam essas emendas no Ministério de Ciência e Tecnologia para implantar CVTs dentro, obviamente, dos locais de seu interesse. Então, dessas 3 formas que nós podemos apoiar os centros vocacionais tecnológicos no Brasil. E a repercussão disso junto à comunidade? É imensa. Para você ter uma ideia, dentro desses 370 CVTs que existem hoje no Brasil, já foram capacitados milhares de pessoas no Brasil todo. É uma ação, ela tem mais de 10 anos, ela se iniciou em 2003 e desde então teve um crescimento assim, exponencial no Brasil todo. A nossa intenção é que chegar a mais de 500 CVTs até 2016, 2017. A gente tem uma projeção dessa ordem de grandeza. E assim, nas mais diversas áreas, desde economia criativa, até confecção, passando aí por tecnologia da informação, passando por agroecologia, passando por questões ainda um pouco mais diferentes mesmo, na área de inclusão digital, enfim. Depende, obviamente, aí da cadeia produtiva que é identificada no local e que é apresentada dentro de um projeto e que ele constitui, que ele possa apresentar uma sustentabilidade após o término do convênio. Nós só aprovamos um projeto depois que a gente verifica que esse projeto ele vai ter continuidade mesmo após o término do convênio, depois que o Ministério termine de colocar seu investimento no projeto. Vocês fazem um acompanhamento, Osório, depois, mesmo não tendo mais esse investimento do Ministério, junto a essas pessoas que foram capacitadas, junto até essa comunidade, para saber como que funcionam os projetos, as iniciativas que deram certo e que, de certo modo, inspiram outras ações, outros editais e outros projetos coordenados por vocês? Fazemos. Inclusive, essa é uma exigência até dos órgãos de controle de sabermos até que ponto esses equipamentos públicos eles ainda continuam sendo eficientes. E também temos uma ideia de criar para os próprios centros vocacionais tecnológicos, estamos desenvolvendo isso aí, um portal, a gente vai chamar o portal dos CVTs, justamente para acompanhar como um instrumento de gestão, para acompanhar a efetividade e a eficiência desses CVTs. Então, existe o acompanhamento durante o convênio, que é um acompanhamento normal de fiscalização, e vai existir um acompanhamento ainda mais preciso após o término do convênio por meio desse portal, onde eles vão inserir todos os dados e nós vamos ter ali à mão todos algum instrumento de gestão para que a gente possa, inclusive, resolver se nós vamos ou não até aportar mais recursos naquele CVT que já existe. Embora sejam temas de impacto local, tem toda uma agenda nacional e até mesmo internacional para debater, por exemplo, a sustentabilidade, a inclusão digital. Então, são essas dimensões desses temas que são importantes e que carecem desse tipo de investimento que vocês estão dispostos a oferecer. Sim, e eu queria mencionar também uma outra ação que eu não posso deixar de falar, que é a ação de cidades sustentáveis. É um outro desafio, do mesmo modo como nós estamos conseguindo transformar a ação de segurança alimentar dentro da nossa secretaria numa ação muito importante, o grande desafio que a gente considera agora para os próximos anos é o assunto de cidades sustentáveis.
Nós temos uma iniciativa lá que se chama Soluções Tecnológicas e Capacidades Sustentáveis, que envolve desde energia alternativa, segurança hídrica, mobilidade urbana, e temos assim alguns projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da Secretaria, muito importantes, que nós precisamos agora começar a transformá-los, mostrá-los para a sociedade de uma forma mais importante. Por exemplo, apoiamos a criação de um barco solar, que ele vai fazer o transporte de alunos no Rio, lá e vai para a Ilha do Marajó. Esse é um exemplo. Estamos agora numa proposta de transformar algumas cidades no Brasil em cidades mais sustentáveis, que elas vão articular dentro dela a questão da mobilidade, a questão da agricultura urbana, a questão de serviços governamentais integrados, enfim. É uma iniciativa recente, é uma ação nova dentro da Secretaria, mas que se tornou um grande desafio para que a gente possa torná-la ainda mais importante dentro do Ministério. Você pontuou a questão dos desafios e no último bloco, então, a gente comenta sobre quais outros desafios aparecem para esse tema do desenvolvimento científico e tecnológico do país em prol de uma inovação, de uma sustentabilidade, de uma inclusão. Claro. O OSAN em Rede faz mais uma pausa e já volta. O OSAN em Rede está de volta e hoje nós recebemos Osório Coelho, diretor executivo do programa Ação Unasul e também diretor do Departamento de Ações Regionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Osório, comentávamos a respeito dos desafios, das ações que vocês têm implementado em prol de trazer um debate da ciência, da tecnologia e da inovação. E o outro departamento, a não ser o que você esteja vinculado diretamente ao Departamento de Ações Regionais, trabalha com a popularização da ciência, que também promove essa articulação junto à sociedade. Eu gostaria que você destacasse um pouco a ação desse departamento. Claro, esse departamento nós chamamos de o DEPD, é o Departamento de Popularização e Difusão da Ciência, que ele tem uma importância muito grande, porque ele obviamente, ele difunde e socializa a ciência e a tecnologia para a população, por meio de feiras de ciência, uma ação muito importante, que é uma das maiores demonstrações para a sociedade de ciência e tecnologia, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Basicamente, ela deve ser uma das maiores feiras de ciências do mundo, a nossa. Com ações em quase todos os municípios do Brasil, além da Semana Nacional que existe dentro de Brasília, que é uma ação muito importante, nós fazemos pequenas ações dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia de todos os estados e em todos os municípios. Então, essa ação, essa Semana Nacional, ela serve para demonstrar para a população que a ciência não é uma coisa muito desligada do seu dia a dia. Não é uma iniciativa que não possa ser atingida, não possa ser acessada pela população. Ela está muito mais próximo de nós do que nós pensamos. Então, é interessante a gente perceber como a própria sociedade ela não se apropria devidamente da ciência, da tecnologia e inovação como deveria. Se você perguntar, por exemplo, e esse é um assunto muito engraçado, porque se você perguntar para o cidadão comum se ele conhece alguns cientistas brasileiros, ele dificilmente vai se lembrar de 5, 10 cientistas. Então, o nosso desafio é mudar isso aí, demonstrar a importância que a ciência e a tecnologia têm para o país e mostrar que a sociedade deve se apropriar desse conhecimento. E além da Semana Nacional, além das feiras de ciência, podemos citar também os museus de ciência e tecnologia. É uma outra ação também desse departamento que é importante para a criação de ambientes que nós não chamamos nem de museus lá, nós chamamos de ambientes de ciência e tecnologia para demonstrar quais são os experimentos, quais são as tecnologias que estão próximas da população. Tanto esse departamento quanto o Departamento de Ações Regionais visam essa divulgação da ciência, esse acesso a esse tipo de conhecimento, de que forma isso impacta no dia a dia, mas ainda é um grande desafio promover essa popularização, garantir esse acesso e esse reconhecimento, tanto dentro do poder público quanto dentro da sociedade civil, de que esse tema é urgente e é emergente no nosso país. Você tem razão, ele é bem emergente. Acredito que dentro do Ministério nós atingimos uma importância agora maior do que no início, obviamente, mas precisamos avançar. Na questão da difusão da ciência, cresceu muito por conta da criação da instituição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, hoje é um evento que está consolidado e que cada ano ele aumenta mais as atividades no Brasil todo. Em relação aos museus, precisamos avançar também. Temos poucos museus de ciência e tecnologia. Feiras, nós temos feiras importantíssimas no Brasil de ciência e tecnologia, que inclusive levam alunos com seus experimentos para feiras internacionais, e o Brasil todos os anos recebe medalhas com os alunos que viajam para apresentar seus trabalhos. No caso do Departamento de Ações Regionais, que são
iniciativas mais pontuais em relação a tecnologias, por exemplo, tecnologias assistivas, que é um assunto também que eu gostaria de mencionar, que é soluções tecnológicas para as pessoas com deficiência. Existe, então, uma importância muito grande, porque nós implantamos aqui em Campinas, aqui próximo da Unesp, o Centro Nacional de Tecnologias Assistivas, que é o CNRTA. Eles são nossos parceiros. Então, nós temos assim toda a condição de estabelecer e de criar soluções tecnológicas para pessoas com tecnologias assistivas, que é outro dos desafios que nós trabalhamos dentro do nosso Departamento de Ações Regionais. Pensando nas perspectivas deste trabalho, é claro que popularizar, difundir, promover ações que sejam sustentáveis, inclusivas, é o grande mote da Secretaria de vocês, como você já comentou ao longo do nosso programa, mas que perspectivas você tem pensando nesses temas transversais que são o foco, né, das ações? As perspectivas são as melhores. O grande desafio, eu acredito que seja nós conseguirmos, como mencionei no início da nossa conversa, colocar todo o conhecimento que é produzido e devolvê-lo para a sociedade. Nós temos uma palavra na Secretaria que nós utilizamos todos os dias que se chama extensão, que nós consideramos extensão tecnológica como esse conhecimento que é adquirido e colocado em prol da população. Então, esse é o nosso grande desafio. Já avançamos muito, já conseguimos, em todas essas iniciativas que eu mencionei, desde cidades sustentáveis até segurança alimentar, a transformar o tema da extensão, a colocar o tema da extensão de uma forma importante. Então, eu acho que o grande desafio é nós conseguirmos, então, aumentar esse benefício para a sociedade com o viés da ciência, da tecnologia e inovação. E tirar as pessoas do estado de vulnerabilidade social que elas se encontram. Incluí-las socialmente. Porque uma coisa que eu sempre menciono, quando a gente fala de ciência, de tecnologia e de inovação, nós não estamos falando simplesmente de laboratórios, nós não estamos falando simplesmente de foguetes, nós não estamos falando simplesmente de satélites, que são inovações importantíssimas, que devem ser, obviamente, apoiadas. Mas você tirar as pessoas da linha da pobreza, você tirar as pessoas de uma situação de extrema pobreza e colocá-las em outro patamar da sociedade, isso é uma inovação importantíssima também. É uma inovação social, então esse cunho social extensionista que é o valorizado e por isso passa a questão da soberania e segurança alimentar e nutricional, como nós já comentamos. Eu gostaria só que você pontuasse para que a gente possa encerrar, né, que perspectiva que você imagina para esse grande programa São Unasul, do qual a CECIS faz parte. As perspectivas são também muito boas. Ele já é um programa muito bem sucedido dentro do Ministério. Ele é um programa que, hoje, dentro da nossa Secretaria, é visto como um dos mais bem sucedidos. Temos a intenção de ampliá-lo, temos a intenção de colocarmos mais recursos para outros editais que envolvam mais pesquisadores do Brasil e dos países da Unasul. Temos também a intenção de fazer intercâmbio de pesquisadores entre Brasil e Unasul e envolver também, obviamente, alguns países da África. Então, a perspectiva é essa, é de recolher todo esse conhecimento e criar um repositório aí de informações, de boas práticas para devolvê-los para a população. Osório, eu gostaria de agradecer a sua participação e agradecer também a todo o envolvimento que vocês, da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social e também de todo o Ministério, têm apoiando iniciativas como essas em prol do desenvolvimento social do nosso país. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O SAM em Rede fica por aqui. Acompanhe o debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.